Olá, seja muito bem-vindo ao Povo de Humanas, um podcast feito por pessoas que têm sérias dificuldades para dividir a partir de 2 algarismos. Diretamente dos estúdios Passarinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, o Povo de Humanas busca discutir variedades. É feito para debater educação, política, entretenimento e cultura em geral. Eu sou Tainan Costa Canário e comigo à mesa Ricardo Correia, Jorge Lobo e Jason Chanchão. Para você que precisa aprender a fazer colar de búzios, instruir-se no que diz respeito à fabricação de miçangas, seja muito bem-vindo ao podcast predileto da esquerda cirandeira brasileira. Está no ar, o Povo de Humanas. Olá, senhoras e senhores, muito bem? Esse é o podcast da família tradicional brasileira, começando mais uma edição. Obrigado a você, nós fizemos o levantamento da quantidade de ouvintes. Chanchão fez o levantamento, data chancha, a quantidade de ouvintes do nosso podcast em média. Na última edição nós tivemos menos 3 ouvintes, foram pessoas que clicaram no nosso podcast, estava errado e saíram do canal. Excelente oportunidade para que a gente possa expandir a nossa voz para ninguém. Nós estamos aqui mais uma vez com o Ricardo Correia, o nosso querido geógrafo predileto da família brasileira, especialista em seixos rolados. Ele, Jason Chanchão, que é especializado no Teorema de Tales, e Jorge Lobo, empreendedor, coach motivacional, aquele cara que vai fazer você melhorar de vida. O homem que tem contatos. Que não pode errar. Exatamente. O maior financiador de mecânico de Maceió. Exatamente. Segura que o Celta tá chegando. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audição, visualização, pelo seu quase clique ou nenhum clique. Média de plays aí de 30 segundos no nosso podcast, estamos muito bem, uma hora a gente chega lá, ok? Vamos dar início a esse podcast maravilhoso com as nossas notícias ligadas ao Exame Nacional do Ensino Médio, senhoras e senhores, que afinal de contas, a imensa, a esmagadora, a maioria das pessoas que ouvem esse podcast no reino animal, mineral e vegetal são estudantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, um abraço para você que mora no Filo Monera. Um abraço para você, vertebrado, que ouve esse negócio, mamífero de grande porte, como nosso amigo professor Jorge Lobo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu começo com este homem aqui, que nos últimos 20 anos conseguiu a proeza de engordar 450 gramas, que é o professor Ricardo Correia. Seja muito bem-vindo. Dê os seus destaques educacionais, meu filho. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos de copo e de cruz. Vamos lá. O INEP divulgou o relatório final das inscrições confirmadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, foi na semana passada, ele divulgou e bateu 5,8 milhões de inscritos. E, com isso, superou a quantidade de inscrições do Enem do ano passado. Então, vejam, no primeiro podcast, no podcast 0... Sim, o piloto, nós estávamos aqui discutindo e dizendo que houve uma redução da quantidade de alunos que se inscreveram. Só que a confirmação desses alunos aumentou agora em relação ao do ano passado. E aí nós temos algumas curiosidades que o INEP divulgou pra gente. É os microdados do Enem. Os microdados. Boa. Quais seriam os microdados? Em primeiro lugar, vamos para o nosso estado aqui, né? O estado de Alagoas. O estado de Alagoas teve 102.577 inscritos confirmados, sendo que farão o Enem digital desses inscritos 1.838 estudantes. Nós temos também agora de 21 a 30 anos de idade, 14,4% dos inscritos. E entre 31 e 59 anos de idade, nós tivemos algo em torno de... 28,9% dos inscritos têm entre 21 e 30 anos de idade. E de 31 a 59 anos de idade, 14,4%. É o recorde de pessoas com mais de 20 anos participando do Exame Nacional do Ensino Médio. O que parece quando a crise aperta, o indivíduo ele se agarra naquilo que pode fazer melhorar de vida, né? Que é educação. Exatamente. Esse é um ponto importante. E o outro ponto que eu acho, aí já passa a ser achismo total meu aqui,
é que os estudantes que estão terminando esse ano, eles não se sentiram tão motivados ou tão confiantes em função do problema que está acontecendo na educação desse país e do mundo inteiro. Então, eles preferiram não se inscreverem nesse exame. Gente, procede essa ideia. Comenta aí se já dá o destaque de vocês a respeito do Exame Nacional de Ensino Médio. É isso mesmo, Jorjão? Quando bate a crise, o indivíduo se agarra à possibilidade de ascender socialmente via educação? Tem um conceito na geografia, que eu queria aqui o apoio do Ricardo para a gente poder levantar a discussão, que é o do desalento, né? Recentemente o IBGE passou a assumir na categoria de desemprego, quando ele estuda a população economicamente ativa e a inativa no Brasil, ele passou a adotar a categoria do desalento, que é aquele grupo de pessoas que desistiu de procurar emprego. Ele desiste de procurar emprego diante de um mercado fechado, diante da falta de oportunidades, e ele retoma a atividade de capacitação, estudos, pós-graduação, alguma coisa do gênero. Eu acho que é possível, né, que a gente esteja vendo esses dois fenômenos ao mesmo tempo. Uma evasão de jovens que não se sentem preparados para a prova diante da crise educacional que a gente está vivendo, e uma inserção, né, um aumento da procura por pessoas que estão desempregadas, por pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, acho que a gente está observando um fenômeno que pode refletir, né, as características que nós estamos passando neste momento crítico. Xanxa? É um fenômeno nacional e internacional. De cada vez mais a gente vê as pessoas que são desempregadas ou estão procurando emprego com a qualificação profissional e uma qualificação intelectual muito maior do que em décadas passadas. Então, a situação política e econômica que a gente vive atualmente não garante necessariamente emprego para as pessoas. Então, temos muitas pessoas, inclusive tem alguns casos que não é a regra, é a exceção, de muitas pessoas que têm qualificação alta, mas não conseguem emprego por ter a qualificação alta. Gente com doutorado, gente com mestrado, que às vezes vai procurar um cargo de emprego que não é necessariamente aquele que ele está instruído e que não consegue, muitas vezes a empresa olhar para ele e dizer o seguinte: você é muito qualificado para trabalhar aqui na minha empresa. Então, outra coisa também importante, tratando sobre o tema do Enem, Ricardo falou um pouco sobre, que é o meu destaque da educação, pela primeira vez vai ter a aplicação do Enem digital. Isso vai ser uma novidade, e uma novidade interessante em tempos de pandemia, voltando aí esse termo, atualmente, né? Tem aproximadamente 100 mil pessoas vão participar dessa edição do Enem Digital. Isso vai ser um teste também para vários cantos do país, porque vai ter o local para você fazer a sua prova, né? Então, vai evidenciar também as desigualdades que a gente tem em todo o país. Imagina aqui no estado de Alagoas como é que vai ser a aplicação dessa prova. Eu confesso que essa é uma coisa que eu estou muito curioso para ver. Como é que eles vão organizar a logística desse negócio de aplicação do digital? Porque eu sei que a redação vai ser aqui no Bom Nordestinês, na munheca ainda, né? A redação vai ser escrita porque ninguém vai fazer uma redação digitada. Um negócio desse não faz o menor sentido. Agora, não sei, eu não vi nada sobre mas isso. não, a redação vai ser normal. A redação vai ser normal, não muda nada na redação, na aplicação do Enem Digital. Agora, me interessa saber, Xanxa, a logística da coisa. É isso que é uma dúvida, né? Tanto a data da prova, quando vai ser, se vai ser, pelo menos do Enem normal, se vai ser em maio, se vai ser em dezembro, tá esse debate aí em janeiro. Quando esse podcast estiver no ar, provavelmente essa pesquisa termina no mesmo dia, que é dia 30. Mas ela também não garante que vai ser essa data. É uma consulta aos estudantes. Isso não significa dizer que ela vai ser aplicada nessa data. Então tem muito mistério. Muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda. Isso. E nem determina que o que for realmente definido pelos estudantes será aplicado pelo governo federal. E ainda tem um elemento a mais nesse... Vocês confiam na pesquisa? Acham que ela vai ser levada em consideração? Eu acho que ela vai ser levada em consideração, mas a tomada de decisão ela não vai ser feita somente por base dessa enquete, não. Ela vai ter peso legal, né? Mas existem canetas que são mais pesadas. O que eu tenho percebido é que o INEP é uma autarquia, ou seja, nessa confusão toda de entra ministro, sai ministro, entra ministro, sai ministro, se você observar as redes sociais do INEP, você vê que a galera está trabalhando. A galera está tentando fazer as coisas acontecerem dentro de eu não diria normalidade, porque eu acho que essa palavra foi abolida da sociedade brasileira hoje, mas a galera está tentando fazer acontecer as coisas dentro da perspectiva do Exame Nacional de Ensino Médio. Tem um elemento interessante no edital também do Enem, não sei se vocês atentaram para isso, que se o candidato, ele até um dia da prova for detectado com coronavírus, ele pode pedir o adiamento, remarcar a sua prova. Agora imagina como vai ser a logística para fazer tudo isso. Como é que você faz para provar isso? Como é que vai ser para recolher esse dado de prova? Quantas aplicações serão feitas? Vai ter que acreditar na palavra? Então, mas vai ter que ter o exame. Eu acho que vai ter que ser assim. Tem que ter o exame. Na verdade. Como é que você vai mostrar o exame? Tem que ter o exame, né? Atura ou surta, bebê? Um oferecimento prego faria. Se fosse prego faria, o quadro não caía. Tá que nem os nossos seguidores, assim, estão furando.
Pronto, já arrumou um patrocinador. Jorjão, você tá com uma série de empresas. Como eu falei pra você, Jorjão, ele é coach motivacional. Empreendedor. E ele é empreendedor, ele tem uma série de contatos de empresas que supostamente patrocinam esse podcast. Você poderia mandar mais um, Jorjão? Eu criei um networking aqui de patrocinadores para conseguir sustentar esse podcast, muito tá bem. certo? Tenho várias empresas fictícias criadas pelos meus próprios demônios que vão patrocinar a nossa conversa Quando ao sai, longo dos próximos quando sai seu episódios. curso online? Meu curso online já está disponível ali na plataforma Humanas em Foco. Vocês Opa. estão convidados a conhecer aí os nossos trabalhos. Nós estamos preparando vocês para Enem e outros vestibulares. Temos o curso completo de Geografia, Filosofia, Sociologia e História Opa. com esse que vos fala. Não é jabá, viu? Não é jabá. Rapaz, eu pensei que era o curso online sobre como ser marqueteiro. Não, É, eu ele também aproveitou achei pra isso vender o aí, lance de mas- Aí humanos eu aqui. fiquei História. pensando Ele assim, aproveitou e vendeu o lance de qual humanos. foi o momento que o Jorge gravou aula sobre marketing para Humanas em Foco? Mas Nenhum. eu fiquei realmente muito não. assustado, mas ainda bem que A não pessoa que tava vendendo o curso de coach dentro da plataforma de ciências humanas da Humanas em Foco. Aí é muito contrassenso. Aí é muito- Encontrando o seu tubarão no aquário. Pergunte-me como vencer na vida. Vocês foram dar a tarefa de meu criatividade pro Fantástico Mundo de Não, Jorge? bicho, Qual que é que Fantástico deu? Mundo de Jorge. Tem que rolar uma vinheta. Ô, Fantástico Mundo de Jorge. Mas ele parece fisicamente, inclusive, com Com o Bob. Bob, olha, o cabelo Com o dele. Bob. Aliás, esse podcast já tem meme rolando E aí, viu? Tem vocês meme? falaram, Tem meme já rolando vocês aí. falaram que não ia ter Vocês falaram patrocínio. mal do patrocínio, o patrocínio Acabou chegou de- no meio, né? Opa! Aê! Rapaz, isso não foi combinado. Não meu foi irmão. mesmo. Rapaz. Um oferecimento Donuteria Chegou. Sampapil. Os Dona melhores Teri, doces que de isso, Maceió, meu irmão. I senhoras e love Pois donuts. é. Bicho, o negócio chegou. Que negócio? Nem se tivesse combinado teria Eu chegado. tô com medo de rasgar. Peraí, meu irmão. Deixa eu usar Tá a vendo, ferramenta correta aqui pra abrir. Esse é o Muito dia Deixa eu usar a ferramenta que os correta aqui. humilhados estão sendo É o dia que... Peraí, meu irmão. Que negócio menos da porra é esse? humilhados. O nosso patrocinador. Bicho, Nossa, olha! Rapaz, olha isso, cara. eu queria dizer que Meu foi Meu eu irmão, que bicho, ô conquistei Arthur, esse velho, levanta aqui, patrocínio. mostra isso pra câmera, pelo amor de Deus. Ô, Arthur, Esse é o melhor bicho. dia da minha vida. Peraí, Minha cara. gente. Peraí, cara. Como é, meu Tá irmão? trazendo resultados agora aí. Que Olha isso, aí, meu irmão? tá Como é o vendo nome aqui? só? Doceria, como é? Donuteria Sampapil. Sampapil. Minha gente, ó, Donuteria Sampapil. Acabou de chegar isso aqui. Faça como a Donuteria Sampapil. Apoie esse podcast. Pessoal, eu queria dizer que eu tô numa dieta. Jorge, a dieta acabou. Não, foi-se o tempo, foi-se o tempo. A dieta acabou. Eu quero ver qual vai ser o momento que os camaradas de Copa e de Cruz vão me agradecer por ter conseguido esse patrocínio, que é o primeiro patrocínio desse podcast. Bicho, é a Parabéns, primeira Xandão, empresa. parabéns, Xandão. Bicho, Muito não, obrigado pra pô. mim, que foi sensacional aí nesse É contato. isso aí. A primeira... Fundamental, fundamental. Fiz uma grande articulação a- política que a menina disse, vou mandar pra você. E eu disse, Mas já diz o Segura a caixa ditado, sem a teoria do marketing não existe a prática do eu não marketing. sei nem o que Eu acho que fazer. é hora da pausa, né? É a primeira empresa fictícia que patrocina. Não fictícia. O Arthur Agora quer o nosso comer. pequeno intervalo comercial. Agora o pequeno intervalo comercial, voltando já. Gente, Nosso pequeno intervalo comercial. Voltamos já. Tá com a máscara suja de chocolate. Muito bem, senhoras e senhores, depois dessa pausa para comer, segue no Instagram, Donuteria Sampapil, é @sampapil. Beleza? S-A-N-P-I. Não é isso? Um oferecimento Confeitaria Sampapil. Comi Isso. que você não viu. Localizado no Truck Zone Food Park. Atende pelo WhatsApp 996230609. Faça o seu pedido, que a especialidade da casa são os melhores donuts da cidade de Eu Maceió. vou dizer um negócio a você, Xanchão. Você deu uma contribuição para esse podcast melhor do que todas as suas falas. Mas isso todas. Verdade, sem verdade. dúvida. Até que enfim, né? Isso Diga-se sem de dúvida. passagem, até Isso que enfim. não resta Parabéns. dúvida. O nosso patrocinador aí temia nos patrocinar. Mentira. Por quê? Porque ele disse o seguinte: se eu mandar e o Ricardo dizer que não gosta, porque o Ricardo não gosta de nada. Não, de nada. Foi a primeira coisa que o Ricardo gostou, foi Ricardo. o donut da Sampapil. Verdade. A pergunta: você gostou ou não gostou? Gostei, está aprovado, comi 2. Fui o único que comi 2. É, até porque ninguém é tão guloso e Até porque as exagerado pessoas como são você. educadas, né? Elas Exatamente. não é? Alô, Toyota, se quiser mandar um carro também pra ver se eu gosto, tô Ah, aqui, viu? pensei que você só ia querer 2 carros. Opa, alô, Toyota.
Nós estávamos falando sobre educação, meus amigos. Nós falávamos sobre educação e falávamos sobre destaque do Exame Nacional do Ensino Médio e nós temos mais dados sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Jorjão. Rapidamente, para a gente seguir em frente, a enquete para a mudança das datas do Exame Nacional do Ensino Médio termina hoje, terça-feira, dia 30, dia que esse podcast vai ao ar e que vocês devem estar nos ouvindo. É importante a gente lembrar, como já falamos outras vezes no podcast, que essa enquete não necessariamente será uma verdade absoluta, ela não terá força de lei, ela não será uma determinação, mas nós já temos algumas orientações que podem conduzir o processo ensino-aprendizagem, que permitem, né, que a gente se planeje para o próximo ano ou para até o final deste 2020. Isso. Olha só, eu queria aproveitar essa dica aí do Jorge para ver o seguinte, como a gente já está fazendo esse podcast, ele é lançado à noite, certo? Eu acho que a gente já pode também fazer uma opinião nossa aqui, né? Qual seria a melhor data? O que você acha, né? Olha, eu acho que a maneira como a coisa foi conduzida, Ricardo, ela, a meu ver, é um pouco equivocada. Porque você dá um intervalo de 30, 60, 180, por que não dá 30, 60, 120? Perfeito. Então, assim, existe uma questão de empurrar para maio. Só que eu vou falar o que eu estou falando para todos os alunos que me perguntam isso. Olha, quem tem que decidir isso é o estudante. Isso. Eu prefiro me abster porque eu não estou na pele do estudante, eu não sei o ritmo de estudo das pessoas e também tem que levar em consideração o não acesso a ferramentas digitais nesse momento. Agora, essa minha opinião não exime, por exemplo, a responsabilidade de algumas instituições de buscar adaptação, as instituições em si. Só que eu votaria por janeiro. Eu acho maio muito distante. Eu não entendi porque a pandemia começou em março. Por que tem que ser em maio? Eu acho que o governo fez isso exatamente para que não seja escolhido o maio, que não saia de janeiro. Mas as pessoas provavelmente vão escolher maio. É, porque tem muito estudante da rede pública. Porém, a galera que já terminou o ensino médio, a galera mais avançada, que representa agora um grande contingente... Não vai votar maio. Não, é 40%. Somado, acima de 20 anos, você teria 40% dos que irão fazer a prova. Mas esses 40%, se eles se juntarem, por exemplo, e determinarem ou para dezembro ou para janeiro, podem ter um efeito significativo. Entendo. Então, assim, eu acho que essa distância foi colocada exatamente porque o governo achou, não, eles não vão para maio. Então, assim, se a gente coloca para março, eles podem aceitar março. Mas que sentido faz isso? Se eu quero que você escolha dezembro, eu poderia colocar abril. Eu queria saber, o que me deixa curioso é qual é o critério para botar especificamente maio. Não foi apresentada uma metodologia pra gente do porquê escolher cada uma dessas datas. Então, gente, aí é que entra a minha... Eu diria que é uma teoria, eu não vou chamar de teoria da conspiração, porque ninguém sabe, não foi divulgado, então tudo é conspiração. A minha teoria é que, você lembra do ofício que o Weintraub deu antes de se mudar para os Estados Unidos? Fugir, a palavra certa é fugir. Não, Jorge. É isso mesmo. Aí o cara sai às pressas de um dia para o outro e vai imaginar que foi o quê? De toda forma, você lembra de um ofício que foi enviado para o ministro da Economia, o hiper, super, maxi, mega ministro, tudo é Paulo Guedes, consulta Paulo Guedes, eu quero saber do Paulo Guedes. O ofício pedia cerca de 4 bilhões de reais a mais para o orçamento do Exame Nacional do Ensino Médio, citando a possibilidade de não haver Enem em 2021. Vocês lembram disso? Sim. Acabou de acontecer. Isso foi noticiado, isso é fato, público e notório, houve esse ofício, e aí, se não há dinheiro para realizar o Enem 2000, o dinheiro desse ano já está garantido, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas o Estado brasileiro comporta a realização, como era pensado anteriormente, de 2 Enems por ano, então a minha cabeça ela vai bater nisso também, entendeu? Quero aqui deixar claro que como não existe um critério, foi escolhido maio por X, a gente pode pensar eu posso pensar qualquer coisa. Então, eu não imagino ser uma questão de orçamento e tal. Por mim, o que os estudantes toparem, eu vou atrás. Entendeu a lógica do negócio? É isso. Beleza? Minha gente, vamos em frente. Vamos seguindo, meu povo, num oferecimento Sampapil. A donuteria que eu comi e você não viu. Realmente, sumiu aqui os negócios. Sumiu o negócio com uma velocidade gigantesca. Então vamos falar sobre a situação da educação em geral, senhoras e senhores. Afinal de contas, este é um podcast feito por trabalhadores da educação. Jorge, eu adoro esse termo. O que é que você é? Você é um trabalhador da educação. Eu sou um operário do saber. Olha que coisa linda. Bonito, fica até bonito. Não, fica até bonito isso. É um proletário do saber. Ricardo Correia, comece, meu filho. Começo sim. Saiu uma reportagem da revista Educação com uma especialista, que é a jornalista Mariana Barbosa, e ela é especialista em disseminação de notícias falsas. Certo. E ela classificou 3 grandes conceitos
ela apresentou os 3 grandes conceitos e falou como é que isso afeta diretamente a sociedade. Finalmente, vamos discutir então aqui qual seria o conceito de fake news, o conceito de pós-verdade, deepfakes e qual seria o papel da educação, das escolas, dos professores nesse cenário atual. Que também são vítimas desse tipo de coisa, né? Saiu uma reportagem aqui que diz o seguinte: cientistas descobrem que Lula possui um super pênis que, quando ereto, chega 2 vezes o tamanho do seu corpo. É o quê, Jorge? Que coisa aleatória. É o quê, Jorge? Tu mentiu agora. Cientistas descobrem que Lula possui um super pênis e, quando fica ereto, chega 2 vezes o tamanho do seu corpo. Mas e o Lula com isso? Ah, meu amigo, vai do Guarujá até Atibaia. Mas é qual Lula isso aí? Que Lula? Essa é uma manchete de 2005, onde biólogos marinhos encontraram a lula e perceberam que o corpo lá do cefalópode possuía um pênis que, quando ereto, ficava 2 vezes do tamanho da lula. O corpo de quem? Eu parei no cefalópode. É um dos ouvintes do nosso podcast. Tem o Reino Monera, tem os cetáceos, o cefalópode. Eu não sei do que você tá citando aí. Cefalópode. Eu tenho medo de perder emprego no povo de humanas. Eu tô tentando povo de biologia, povo de exatas. Tamo junto aí. Então, olha só. O desemprego não tá fácil. Fake news, Sim. segundo a autora, é informação intencionalmente tomada por erros ou falsidades. Certo. Intencionalmente. Ok, ela é produzida pra ser falsa. Exatamente. Emitida e reproduzida para construir uma narrativa e atingir determinado objetivo. Ok. Então ela dá o exemplo aqui da eleição do Trump nos Estados Unidos, Ok. em que editaram uma foto e exibiram apenas a parte do local em que estava mais cheia, para dizer que nessa posse havia mais gente do que na do Barack Obama. Certo. Então isso seria um conceito de fake news. Aí ela vai seguindo e vai apresentar também um outro conceito, o conceito de pós-verdade. Post-truth, né, Jorjão? Preciso. Pós-verdade passa a ser quando você não aceita alguma argumentação apresentada sobre algum conceito, sobre algum fenômeno. Então ela cita como exemplo a Terra plana, o homem não foi à Lua, vacinas não funcionam, mamadeira de piroca e por aí vai. Juro. Isso Mamadeira- pode falar no Pode falar no podcast? Não, Mamadeira de pode piroca? falar porque tá na revista Educação. Mas madeira de piroca Mamadeira de aconteceu. piroca na revista da Educação. Tá na Ok. revista da Porque- educação que tá na internet, é porque- verdade. Mas o presidente não mostrou no Jornal Nacional isso? pós-verdade, a pessoa passa a acreditar que aquilo essa porra dali existe. é verdadeiro, Ah, independentemente da argumentação que você apresente para ela. Então ela passa a criar uma outra teoria da conspiração, que você está tentando modificar a cabeça dela, que você está tentando mudar a racionalidade que ela já sabe a verdade. é o papo de tiozão do churrasco. Não fala comigo assim, não. Cada um tem sua opinião. Eu penso o que eu quiser, você pensa o que você quiser. Exatamente, exatamente. E o último conceito apresentado por ela é o mais perigoso de todos, segundo ela, porque vai utilizar de uma ferramenta tecnológica, que seria a deepfakes. Ou seja, você teria fake news cada vez mais numa qualidade tecnológica Essa eu tô aprofundada. ligado. Sofisticada ao ponto de que você poderia reproduzir a fala de alguém em vídeo. Num Em vídeo vídeo, 100%. áudio, você Isso. pode reproduzir a fala de alguém em áudio, essa pessoa nunca falou aquilo. Sim. Você pode fazer um vídeo com o rosto da pessoa, fazendo Sim. um discurso, uma narrativa, e a pessoa nunca É você usar inteligência artificial e técnicas de modelagem 3D para reproduzir, para encaixar uma boca na sua boca, basicamente é isso, dentro de uma animação em que você fala, não é isso? Exatamente. E ela diz mais que os algoritmos utilizados pelas redes sociais estão ajudando a propagação de movimentos de pós-verdade, de movimentos de fake news e de deep news. De deepfake. Deepfake, perdão. E qual seria o papel da escola, da educação nesse cenário atual? Nesse cenário atual, segundo ela enxerga o professor como um agente extremamente importante para solucionar esse problema. Como? O professor ele vai ter que ter a capacidade não mais de explicar um conteúdo para o aluno, mas sim preparar o aluno para ele buscar fontes cada vez mais seguras de informação. Fazer com que o aluno questione absolutamente tudo e que passe a ter uma confiança na ciência que, com essa estrutura de pós-verdade, está meio que se perdendo na sociedade. Então seria dar ferramentas pedagógicas para o aluno reconhecer. Só tem um problema que eu acho aí. Não é simplesmente dar ferramentas pedagógicas. Certo. Não é o papel do professor fazer isso. O papel do professor, segundo ela, é fazer com que o aluno questione absolutamente todas as informações que ele recebe e estimular esse estudante
a fazer a sua própria pesquisa, para saber realmente a veracidade daquelas A informações. aplicação do método científico para verificação de fatos na Exatamente, realidade. exatamente. Não deixa de ser uma ferramenta outros- pedagógica. Tem Você outros acha? ramos pedagógicos, além desse que o Ricardo citou, que fala sobre o papel do professor no século XXI, nessa área da informação e da desinformação, né? Isso que o Ricardo apresentou pra gente aqui, a ideia da pós-verdade não é nem a ideia do ceticismo, de você não acreditar numa verdade, ter verdades múltiplas, é de acreditar tão fielmente numa verdade a ponto de que algo que pode ser provado pra você, que você está errado, Isso. você não acredita. Você não Então, aceita. pessoal, são coisas diferentes aqui que vocês estão me dizendo. A pós-verdade é uma negação lógica com base numa crença absoluta, na minha própria opinião. Exato. O deepfake é o uso de tecnologia, que aí eu Isso. acho que não tem como o professor combater, velho. Eu morro de medo desse negócio de deepfake, juro por Deus, Jorge. É o mais complicado mas de tem todos, um- segundo a autora, por conta do uso da tecnologia ser Então. extremamente avançada. Então, E o você deepfake... fica com uma dificuldade de saber realmente se aquilo foi trabalhado no computador, se aquilo foi trabalhado Então, em o alguma deepfake ferramenta. pra mim é a morte da verdade. Tinha um... O deepfake pra mim vai mudar a maneira como a gente vê vídeo na internet, porque você não vai saber o que é verdade e o que é mentira, Em Xanxa. certo sentido, tinha até aquele. Não sei se vocês lembram, aquele quadro que tinha no Fantástico. Se isso é verdade Sim. ou é mito de alguns vídeos que aparecem na Sim. internet. Vai ter praticamente não, né? A gente vai ter que ter essa função na Existem internet. casos famosos de deepfake na internet, são aqueles vídeos do cara entrando no furacão. Tu já viu esses vídeos, Jorjão? Sim, cara, o deepfake ele consegue ser produzido não apenas artificialmente pela mão do homem, mas agora a gente já tem ferramentas para que a máquina produza deepfake. O nosso avanço tecnológico, nossos computadores, nossos servidores, a própria inteligência artificial, né, que são softwares que conseguem aprender, eles conseguem captar fragmentos de imagem, fragmentos de som e eles próprios construírem uma narrativa. Você já tem, por exemplo, máquinas que escrevem romances, máquinas que produzem vídeos. Máquinas que trabalham no setor administrativo do direito. Se tiver algum advogado ouvindo a gente aí que Isso é verdade. tem a digitalização do direito é um fenômeno E seríssimo. em relação aos deepfakes, a gente vai ficar preso em uma situação que a verdade, como você mesmo falou, ela corre risco de perecer. Mas existe a Quadro de possibilidade de, como o Ricardo falou, a gente criar recursos pessoais, criar recursos para os alunos identificarem o que é fato, o que é fake, dentro de uma era de hiperprodução de informações. O lance é, a gente colocou muita credibilidade em fotografia e vídeo. A gente assumiu que quando essas tecnologias surgiram no século XIX, se aperfeiçoaram no século XX, elas seriam a cristalização da verdade. E que uma foto seria um documento que você não poderia contestar. Bicho, como é que funciona isso juridicamente, assim? Porque, veja, como é que eu vou processar alguém? Todo mundo vai malufar. Você lembra daquele episódio do Maluf? O Maluf acusou... O Maluf é precursor de acusar tudo de fake news. É sério, isso eu não estou emitindo opinião aqui. É um fato que aconteceu daquela famosa entrevista do Paulo Maluf em que a repórter diz, mas a assinatura do banco é sua. O senhor é procurado pela Interpol. Ele faz... Como é que ele respondeu, Jorjão? A mulher falou, senhor Paulo Maluf, você é procurado pela polícia? Aí ele disse, você teve dificuldade de me encontrar? Quer dizer, havia uma assinatura e ele negou a assinatura. Quer dizer, como é que alguém vai provar um crime de outra pessoa usando uma imagem, por exemplo? Mas esse é o lance. A gente deu muito crédito à imagem. E desde a criação do Photoshop, mecanismos de edição, que a gente tem que se preocupar. Essa imagem é verdadeira ou não? Em um tribunal, muitos tribunais, na verdade, minha leitura do direito é muito escassa, mas muitos tribunais não aceitam fotos como prova. Porque eu posso chegar e dizer, essa foto é editada, essa foto é uma montagem. Aceitavam vídeos porque ainda não se tinha um recurso para editar vídeo e transformá-lo no que a gente chamou de deepfakes. Hoje você tem a magia da edição, como os caras falam. Você com edição você faz tudo. E hoje né, a gente assimila mais informações pelas redes sociais do que por veículos tradicionais como rádio, televisão. Então, por exemplo, hoje o maior instrumento de comunicação, de informação no Brasil é o Facebook e o segundo maior é o WhatsApp. E os dois são do Mark Zuckerberg. Agora você avalia Que é o mesmo dono do que eu acredito que seja o terceiro, que é o por isso Instagram. que ela fala da condição das redes sociais, do perigo que Isso representa porque a gente não as chegou redes no sociais. Telegram ainda, que é uma mistura de Facebook, Instagram e YouTube. Um oferecimento Mark Zuckerberg Pavel também, Durov. Não, é do Pavel Durov. Um oferecimento Pavel Durov, o jovem milionário russo, que a gente ainda vai falar sobre ele nesse podcast aqui. Qualquer dia desse vai chegar uma caixa de papelão com 6 smartphones, tá ligado? Eu pensei que seja assinatura de Telegram. Mas assim, Destaques educacionais, Xanxa. abre um debate, só pra gente fechar essa lacuna aqui, interessante na filosofia, que talvez alguns de vocês conheçam, que é o debate que os filósofos da escola de Frankfurt fazem sobre o tema da razão, sobre a ideia, inclusive, vendida pelos iluministas, de que a razão, o conhecimento, a ciência, ela vai levar o homem à emancipação, a humanidade à emancipação. Aham.
Só que eles dizem que isso é uma grande ilusão, nós estamos vendo agora. Por exemplo, a imagem, o vídeo, que antes era utilizado para justificar, para trazer veracidade, hoje está sendo utilizado justamente para mentir, para descredibilizar, para criar uma outra verdade. Então, veja esse contexto da utilização da razão, esse tema filosófico que os frankfurtianos trazem. Lembrei de uma coisa, a tecnologia de inteligência artificial, de mapeamento de face, de rosto, de reconhecimento facial, está com seu desenvolvimento comprometido e atrapalhado. Por quê? Porque todo mundo agora está usando máscara, meu irmão. A minha esperança é que a própria máquina possa reconhecer a deepfake. Putz, ou seja, que existe um algoritmo, ponto né? Ótimo do Arthur, uma tecnologia que possa na verdade, trabalhar e reconhecer, né? Aqui a gente estava conversando sobre isso, né? É a contra-tecnologia, né, Tatuzinho? Por aí, é. Ou para quem a tecnologia vai servir. Toda tecnologia é revolucionária, mas pode ser apropriada de métodos reacionários. Então a internet, a gente pode estender esse debate o quanto a gente quiser, mas a internet é uma tecnologia revolucionária. A internet é uma tecnologia que serviu para democratizar informações e conectar pessoas ao redor do globo. É aquele debate lá que tem do filme O Robô. Vocês lembram? Sim. Aquela tropa de robô na frente do Will Smith, aí ele diz, vocês são apenas robôs. Vocês não conseguem ter emoções, vocês não conseguem fazer arte e tal. Aí o robô olha para ele e diz, e você consegue? Então é o debate entre o homem e a tecnologia. Isaac Asimov. Vamos girar, minha gente, o assunto? Vamos girar. Vamos girar o assunto, senhoras e senhores. Nós saímos de questões educacionais, vamos para o nosso giro de notícias. Girando, eu vou ler uma notícia aqui e eu quero o comentário de vocês. O Acef, como é o nome do rapaz? Todo mundo tem um nome complicado. Frederico Vassef. É Weitraub, é Vassef, não tem o Silva, bicho. Não tem um João, não tem um José. Eu quero saber se tem uma vaga pra mim nesse governo. Não tem Xanxão, pô. Xanxão, bicho, é todo mundo. Todo mundo, ninguém tem um nome comum. Deus me livre. O Acef diz que escondeu Queiroz. Saiu na Veja. O Acef diz porque escondeu Queiroz, porque ex-assessor estava jurado de morte. Advogado Frederico Acef disse em entrevista à Veja que tinha medo que Fabrício Queiroz fosse executado. Ele afirmou que escondeu o ex-assessor de Flávio Bolsonaro para protegê-lo e para proteger Jair Bolsonaro. Tu quer ter um amigo assim, Xaxão? Rapaz, esse é um amigo de copo, de cruz e de bala, né? Tu não tem um amigo assim? Não tem, não. Tu não tem um amigo assim que bota um cara, que bota um procurado pela Polícia Federal 1 ano na tua casa? Essa amizade eu tenho certeza que foi feita em um grupo de escoteiros, que eles fizeram um pacto de sangue ou algo do tipo, porque não é possível. Uma parada assim, é meu muito irmão. consolidado. Parece. Vamos para o nosso intervalo comercial e nós já voltamos. Não tem intervalo comercial, Um oferecimento, sopa instantânea Gênesis, porque tu é pó e ao pó tornará. Ricardo, dê a sua notícia, meu filho. Cara, tenho tantas notícias. Essa semana... Quase o Nelson a semana Ruse. passada, Vai, Sônia Abrão. quando a gente está fazendo esse podcast aqui, foi um prato cheio para geografia. Aconteceu muita coisa. Mas eu acho que Acabou a coisa mais importante... Acabou a bauxita. Não, para acabar a bauxita... Ô, cara, não, na moral. Falar que foi uma semana agitada e muita coisa aconteceu na geografia. O planeta girou, né? Não, deixa. Inclusive, as pessoas pararam. Foda-se o que tá acontecendo no mundo. Covid, eu quero saber da geografia. É, pô, só se fala de pedra e de rocha, não. Deixa quieto, vai. Então, vamos lá. O Senado aprovou na semana passada... Quarta-feira, dia 24 de junho, foi aprovado no Senado o novo marco do saneamento básico. Exatamente, Jorjão, aí tem um calendário no celular? É a PL 4.162/19, que foi aprovada pelo Senado em primeira instância logo. Sim. E vai trazer uma mudança muito pesada para o país, uma vez que nós vamos agora começar a ter uma economia voltada para esse recurso natural. Qual? A água. A água. A água. Boa. A água, que é um bem considerado nesse país público. E por isso mesmo ninguém pode fechar uma praia, ninguém pode ser dono de um rio. O rio está passando dentro da sua propriedade, você é dono das terras na margem desse rio. Mas você não é dono da água do rio, você não pode cessar o acesso às pessoas à água daquele rio. A partir de agora, você tem uma política de uma espécie de descentralização do poder. Então agora as redes estaduais e municipais elas podem comandar os seus recursos hídricos, algo que aparentemente, apenas aparentemente, pode ser bem legal. Só que por trás disso também vai acabar liberando o uso econômico da água. A água ela precisa ter um valor econômico. Deixa eu traduzir. Na prática, abre as portas para a privatização da água, é isso? Exatamente. Só que quem é o dono da água pela legislação brasileira é a população. Então é um recurso natural que pertence à população brasileira. E na lei, pelo Código das Águas do Brasil, que é um recurso natural e que pertence à população brasileira, você já tem
quase a metade da população sem saneamento básico. Que dirá a partir de agora? Como é que a gente brinca, Jorjão? Roma tinha saneamento e nossa cidade não tem, não é isso? Dados atualizados do saneamento básico, o esgoto no Brasil em 2018 só chegava a 101 milhões de pessoas, ou seja, menos da metade da população brasileira. Apenas 52 milhões de brasileiros tinham coleta de resíduos e acesso à água tratada, assim, efetivamente, chegava a 39 milhões de brasileiros. E se você pega os dados regionais, você vai ver que praticamente toda essa concentração está no sudeste do país. Apenas 10% de Manaus, uma das principais capitais da região norte, tem acesso ao saneamento Com básico. o maior potencial hídrico do mundo, a região amazônica apresenta um conjunto populacional que não tem acesso à água. E quando eu estou falando da água, eu estou falando da água potável, gente. Você não pode pegar uma água que está no chão e consumir essa água. Então, esse recurso natural, ele deve ser medido e mensurado economicamente. Por quê? Se você está na sua casa, você vai fazer um poço artesiano, você precisa pagar por ele. Aquela água não é sua, não lhe pertence. Então você está furando, abrindo um poço artesiano e você vai pagar pelo uso daquela água, porque aquela água ela é coletiva. Então o Estado faz uma arrecadação e a partir dessa arrecadação que o Estado está fazendo, ele vai ajudar as outras pessoas a terem água ou então vai ajudar a uma política de reflorestamento, uma política para aumentar a quantidade desse recurso na cidade. Porque você está consumindo, está retirando. Eu preciso repor essa quantidade de água. Em nenhum momento, essa lei ela está pensando numa análise social ou numa análise ambiental. Essa lei, então, ela está descentralizando... Se ela não está pensando numa análise social e numa análise ambiental, que interesse ela tem? Então, mercadológico. Exatamente. Que tanto é que as empresas estão atrás disso aqui. Coca-Cola, Nestlé... Elas estavam extremamente interessadas e acompanharam essa votação no Senado. Vocês acham que a próxima guerra... Porque há quem diga que a próxima guerra que vai acontecer é pelos recursos hídricos. Eu acho que nem vai precisar, porque quem já detém o poder já vai ter o controle sobre esse recurso. Então, o nosso país ele tem a maior potencialidade hídrica do planeta. E o nosso país tem uma legislação extremamente favorável à sua população e ao uso da água. A água ela tem um valor econômico, até mesmo para se você contaminar a água, é preciso te colocar uma multa econômica. E por isso que a água ela tem um valor econômico. Mas o uso da água ela é essencialmente social. O que acontece em países que fizeram essa mesma política que a gente? Estados Unidos. Se vocês pegarem, existem vários documentários na região de Michigan, nos Estados Unidos, onde a Nestlé passou a ser dona dos recursos. Sim. E aí, eu peguei os dados do que aconteceu com a Nestlé. O Estado americano concedeu à Nestlé o uso do recurso hídrico de Michigan durante 99 anos por $63 mil. $63 mil dá o equivalente por mês, eu fiz as contas com a calculadora porque eu não tenho capacidade para isso, algo em torno de $53 por mês para ela poder usar quase 100 anos desse recurso hídrico. Ela consegue atender toda a população norte-americana com águas engarrafadas. É 1.000 ou milhões esse número aí? A Nestlé, oi? É 1.000 ou milhões? 53 mil ou milhões? 1.063 Foi vendido a preço de banana. A Assim. preço pura de banana. chalaça. Como vários recursos. A preço de banana. Por amor à água. É o documentário. Por amor à água, tá? Então, o Departamento de Recursos Naturais alugou o uso da água em Michigan por $63 mil, não é milhões, $1.000, por 99 anos. Dá $53 por mês. A Nestlé Ou seja, tem deu mais... água, né? Exato. A Nestlé tem mais de 70 empresas que trabalham só com água espalhadas pelo mundo inteiro. Então, é exatamente essa lucratividade que ela vai tentar buscar aqui. E assistam qualquer documentário que fale sobre Michigan, que você vai ver o quanto a população de Michigan está sofrendo. Não Porque só por agora a isso, em população Michigan também de Michigan- tem vários casos em Michigan de vários problemas. Michigan é um lugar muito problemático dos Estados Sim, Unidos. mas em relação ao recurso hídrico, a população perdeu acesso a esse recurso hídrico Perdeu acesso à porque a água. Nestlé agora fala que é dela. E, pelo que ela assinou com o governo, sim, pertence a ela. Então, assim, esse marco, quando ele joga para as prefeituras e para os governos estaduais, a gente corre um sério risco de que o que aconteceu em Michigan passe a acontecer aqui também. Porque eu sou da educação e eu trabalho com educação pública, então eu sei muito bem como é que é as regras do jogo da educação aqui. Você tem uma determinada prefeitura onde tem um recurso grande que vem do governo federal para ser gasto com a pasta da educação.
Aí eu vou chegar lá para o prefeito ou para o secretário de educação e vou falar para ele, ó, eu tenho esse produto aqui. Balcão de negócios. E ele é muito bom. E já está aqui o documento dizendo que ele é muito bom, que é justificável a compra dele. Você que é secretário ou prefeito, você não precisa saber nada de educação. Basta você assinar este documento. E aí se assinam uma série de documentos na pasta da educação. A partir de agora você vai ter isso relacionado à água, que é o que aconteceu no estado de Michigan. E eu só queria, para finalizar, trazer também o que aconteceu na Bolívia, na região de Cochabamba. Na Bolívia nós tivemos uma guerra pela água, na região de Cochabamba, porque a água lá foi privatizada. E Cochabamba, ela está numa região de altitude elevada e com déficit hídrico muito grande. Ou seja, o pau cantou por causa de água. Exatamente, já não tinha água para a população pela geografia natural. Aí agora o governo boliviano, na década de 90, privatizou o acesso à água. Então ficou mais caro ainda a água para a população. Sabe o que a população de Cochabamba resolveu fazer? Não sei, mas sei o que eu faria. O que você faria? Meu irmão, rua e martelo. Tem... Não, ela começou a coletar água da chuva. Que isso, mano. Ela começou a coletar água da chuva e armazenar em casa. A empresa entrou com processo e ganhou o processo para toda vez que chovesse na cidade de Cochabamba, a população teria que pagar a empresa. E aí, privatiza tudo, imposto sobre a chuva? Aí o nego foi pra rua e quebrou Taxa de tudo. chuva, taxa de chuva. Juro pra você. As regras... Tem vários documentários sobre isso. Mas a Bota regra... isso no assunto a Cochabamba regra- e a taxa de chuva. As regras do mercado são essa. É o lucro acima... A gente tá usando muito nesse tempo de pandemia essa expressão, né? O lucro acima das vidas. A Mas não tem- empresa mas não foi alegou moda na que última ela eleição? é dona da água Mas não de foi- Cochabamba. Ó, meu irmão, corporations, Noam Chomsky. Corporation. É um Corporations. documentário canadense. É, quem manda no mundo? O Chomsky. O Chomsky responde, corporations, né, João? Quer falar alguma coisa, meu filho? Cara, esse novo marco do saneamento básico, só pedindo uma parte na sua fala, Ricardo. Só pedindo o quê? Uma parte. Uma Então, fala? Eu não sabia que a gente tava no educado. Senado. Eu não sabia que a gente tava no Você Senado. pediu, então tem que ver Vossa no dele. Excelência, fique à Nossa, vontade Vossa para Excelência, fazer por a favor. sua Não, é uma parte. coisa forma. Tá, Com as devidas escusas. Data Vênia. Data Vênia. Com as devidas escusas, Aham. a igreja e a mesa. Eu queria Aham. me dirigir ao companheiro Ricardo. Não, Vossa companheiro, Companheiro- você já estragou. companheiro aí Não, já é companheiro a não, Assembleia aí já é, da aí é a Aí Assembleia você do já Partidão, aí estragou tá tudo. errado. É. Vossa Excelência, me permita. Sim. É, até O- esse negócio de Vossa Excelência é foda, porque o cara quer chamar o outro de ladrão e faz Vossa Excelência está faltando Faltou com a verdade. Eu lembro de uma história Engula a sua sensacional. palavra. Isso foi um professor meu da faculdade que contou, quando na Câmara dos Vereadores tinha um alto-falante que saía pra praça e você podia ouvir as sessões. Sim. E ele tava passando na praça, na hora um vereador, isso faz décadas atrás, eu não vou lembrar quem, nem quando, foi a história do meu professor. O cara gritou e saiu no megafone: Vossa Excelência é um canalha, Vossa Excelência é um cachorro. E ele ficou sem entender o porquê do Vossa Excelência, mas é sensacional. Não. A minha filha tinha uma professora que chamava os alunos de abençoados. Abençoado. Abençoado é Os ótimo. abençoados. Ô, Vocês são abençoado. os abençoados, mas no olhar, Abençoado. no olhar eu entendi. Já no fui olhar. muito chamado de abençoado Ô, na minha abençoado. vida. Ô, abençoado. Quando a criança tá tacando fogo na sala, a professora foi É abençoada. pro abençoado é pra ela. Deus, esses abençoados. Jorgeão, fala, meu irmão. Rapidamente. Cara, o Brasil ele é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estipulam a agenda até 2030, universalização de saneamento básico, universalização do acesso à água, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Todos nós estamos sendo educados para isso, os nossos currículos são direcionados para esses objetivos. E era até 2030 universalizar o saneamento básico. Esse novo marco do saneamento no Brasil, aprovado recentemente pelo Senado, ele adia para 2033. Então, uma manobra legal, a gente pode caracterizar como uma manobra legal para adiar o objetivo de universalização do saneamento básico. Chacha. Agora, o que é interessante nisso daí, a cobrança sobre o saneamento básico... ela Ah, existe. essa é de vento em Se pouco. vocês pegarem a conta de água, eu tô É. falando porque agora eu pago as contas da minha casa. Ah, Se ó, vo- é uma evolução, Se papai. adulto, É que Ó. fim, Agora né? é Xoxô. Até que É. fim. Já trocou o Nescau pelo Todd, já? Ou vice-versa? Como é? Não, eu costumo tomar chás porque eu sou natural. Num podcast é yoga, no outro é pre-leite yoga. Agora é natural. Ó, Tu ó, não abraço- engana ninguém não, parceiro. Tu tava se achafurdando aí no Dana. Eu vi o natural dele quando o Dante chegou. Comeu pra Isso caralho. daqui é de trigo. Ah, tá bom. Eu não sabia que... Voltando sobre o tema do saneamento básico, se você pega a conta de energia, a conta de água que você recebe em casa, você paga 50% por Tem lá a taxa de saneamento saneamento. básico. E a máfia do saneamento... E eu? outro dia, E na minha rua não tem saneamento básico. outro dia o lá, cara não tem escreveu informar. aqui. Outro dia o cara escreveu A aqui. Tem água uma já é um obra privilégio. eterna aqui, perto de onde a gente grava o podcast, tem uma obra eterna aqui, né? Aqui. Bom, tem uma obra eterna aqui no bairro da Ponta Verde. E aí o que acontece? Acontece que um belo dia o tapume amanheceu pichado assim, ó.
Máfia do Saneamento, aniversário de 10 anos. Gigantesco, porque as obras de saneamento são um verdadeiro escorredouro do dinheiro público. Não pode acabar nunca, né? E aí você pega uma obra gigantesca como a transposição do Rio São Francisco, que também serviu para isso, né? É um grande elefante branco, porque a ideia é vamos diminuir a seca da população que está no sertão nordestino. Mas e o Lula? A configuração é linda. Foi ele, inclusive, que assinou. Então, inclusive, o Ciro Gomes estava lá e participou também. Não fala mal do Ciro. Então, não participou. Então, assim, ninguém começa a transposição da água do rio da casa da Dona Maria até o rio. Todo mundo começa do rio e não se sabe mais onde é que vai parar. Eu tive em Pariconha, município do sertão alagoano, e as casas novas são construídas sem tubulação interna. O próprio governo federal já constrói a casa da pessoa sem uma tubulação interna para dizer para ela o seguinte: aqui não tem água para você e não vai ter. Você vai ser eternamente dependente de um caminhão-pipa. Você vai ser eternamente dependente de um coronel daqui que ele pode te ofertar a água ou não de acordo com a sua obediência política. Precisamos falar sobre a administração dos recursos hídricos e direito à água e saneamento nesse país. O novo marco do saneamento básico, ele torna obrigatório as licitações que envolvam a iniciativa pública e privada, onde antes a iniciativa pública podia agir sem nenhum empecilho. Então, Ciro, a galera leu, viu? Isso faz com que agora a competição com empresas não seja apenas uma opção, ela seja uma regra. E vale destacar que a nossa lei... O Ciro Gomes não vai ouvir a gente, mas, galera leu, viu? O Ciro já virou aqui, não sei lá. Aí chega lá, depois de estar lá no YouTube, aí tem um comentário sobre os protofascistas. A nossa... Proto-neoliberalzinho. O melhor comentário é se tiver lá, aí dentro. Na frente ampla que nem açude, cabe até jacaré, só digo isso. Eu só digo a vocês que eu me deixei levar pelo Cirão da Massa, não me interrompam. Sem falar das obras do Denox, que construiu que construiu poços artesianos no sertão, como finalidade erradicar também a escassez hídrica da população, e o governo federal não sabia onde instalar esses poços artesianos. Resolveu instalar dentro da fazenda dos grandes latifundiários, Faz todo teria sentido. Um controle maior. Quem precisa beber seria água? mais seguro. Não vai instalar na minha casa, né? Não vai instalar na casa do Xanxão. Ou seja, os latifundiários abriam o portão da sua porteira para a pessoa pegar água ou não, de acordo com a votação no pleito eleitoral. Faz todo sentido, Ricardo. Quem precisa mais de água? Gado ou gente? Pois é. É a quantidade de chá que E é exatamente por isso que foi assinado esse marco. Foi assinado não, foi votado esse marco aí aprovado. Beleza? Notícias com o homem especialista no Teorema de Tales, Jason Xanxão. O Senado aprovou o adiamento das eleições. A proposta é que seja o primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro. Anteriormente, o primeiro turno seria no dia... Quer dizer, ainda está mantido, né, no dia 4 de outubro, e o segundo turno no dia 25. Há um debate político muito importante. O Maia disse que não tem acordo na Câmara se vai aprovar ou não. Entre líderes, né? Precisa de 2 votações na Câmara, né, para ser aprovado, mais de 308 votos para que essa PEC passe. E é o debate político do momento, pelo menos é um dos debates nas instâncias de poder, se vai ser adiada ou não as eleições, se vai ter maior tempo de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral ou não. Enfim, tá esse debate aí. O Senado deu um passo à frente, mas parece que os nobres deputados não estão muito favoráveis a adiar as eleições. Muito pelo contrário, querem o debate principal, a grande maioria querem manter as eleições para a data a qual está... Que isso, essa galera tá louca, essa galera tá delirante, meu irmão. Não, teve o deputado que até estava um pouco esquecido dele. Eu sei esquecido que ele tinha virado deputado. Um que perdeu uma eleição que achou que tinha um oferecimento. Um cara de Minas, o Aécio Neves, que ele tava... O Aécio! Isso. Cadê o Aécio? Não sei, tô com medo de o presidente cair e ele assumir, né? Mas o Aécio... Pode rir que essa foi boa, meu irmão. Essa foi boa. O Aécio, ele propôs de fazer eleições gerais só em... O Aécio tem uma carreira na política muito grande. Só em 2022, unificar todas as eleições. Eu também entendi. Todas as eleições de prefeito, vereador e as eleições que aconteceram. O Aécio quer manter a eleição. Na verdade, o Aécio Neves, ele propôs uma proposta de emenda à Constituição. Ele propôs uma proposta. Se ele tivesse proposto outra coisa... Da proposta. Eu podia falar, propôs uma PEC.
PEC, mas eu falei pro Extenso, Bem. que adiava as eleições até 2022, estendia os mandatos de prefeitos e vereadores. Ele queria ou prolonga o mandato ou faz agora, não? Ele queria prolongar o mandato até ou você 2022. me dá mais 2 anos de mandato, ou tem que fazer quando eu quiser. Mas só tem um negócio, que ele foi meio bloco do eu sozinho, né? Ninguém embarcou nessa. Inclusive, a galera quer manter as eleições pra tal data e vai ser um debate aí nos próximos tempos. Nos próximos tempos. Jorge, O notícias. ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele já disse que adiar as eleições seria um atentado contra a democracia. Então ele tem estudado todas as possibilidades, junto com a Corte, junto com a Câmara, tem feito recomendações para que a eleição aconteça ainda esse ano. Isso, lembrar, adiar pra 2021. A fala dele foi falando sobre isso. E ele considera que é possível, respeitando as recomendações e analisando a situação até lá. Né? Porra, fazer fila com 1 metro de distância pra votar vai terminar quando essa eleição? Não, os caras estão com a pressa do caramba pra abrir o comércio todo. Tem que abrir pra amanhã, tem E que a abrir pra semana que vem. Agora, eleição não, só daqui a 2 anos, só daqui a 1 ano, só daqui a Mas 6 meses. há uma discussão também de essa eleição ter voto facultativo e uma possibilidade maior para o indivíduo que, por exemplo, está com Covid ou que não quer se expor. Se a eleição tivesse voto facultativo, tu votava? Eu voto porque eu voto ideológico. Claro. Tu votava? Lógico. Com certeza. Tu votava? Com certeza. Eu votava. Eu preciso, para sobreviver, de 2 litros de água, 8 horas de sono, democracia e liberdade de expressão. Vou dar uma pergunta leiga aqui. Esse tema é interessante. Pro cara ser ministro da educação, tem que ser especialista na área, porque até onde eu saiba, o atual governo foi eleito usando um discurso tecnicista. Exato. Ele foi eleito, claro que não precisa, mas ele foi eleito dizendo que ele iria colocar profissionais técnicos, porque ele não teria obrigação de conhecer de economia, ele não teria obrigação de entender de saúde, ele não teria obrigação de entender de educação. Só que parece que ele escolhe ministros que também não têm essa obrigação de entender de educação, Esse de argumento, saúde. esse argumento de e talvez de para economia. ocupar tal cargo tem que ser técnico, se ele for levado de absurdo ao absurdo, daqui a pouco a gente vai ter que, sei lá, usar esse argumento, eu tô levando ao extremo o raciocínio, né? Uhum. Fazendo uma comparação tosca de laranja com banana aqui. Mas de toda forma, se o raciocínio for esse, para ser ministro de tal área tem que ser só de tal área. Por essa lógica, nenhum ator interpretaria um morto, né? Porque senão o cara teria que ter morrido. Agora tem um negócio, falando sobre esses ministros aí, principalmente os ministros da pasta da educação, eles são profundamente técnicos, mas técnicos do mercado. Entretenimento. Quem começa? Senhoras e senhores, eu queria dizer que eu tô reassistindo, na verdade, porque eu já assisti umas 3 vezes, The Sopranos. Pra mim, The Sopranos, Xancha, junto de Breaking Bad, é a série. Tem que assistir The Sopranos. Eu sou um cara de frases fortes nesse podcast. Pra mim, James Gandolfini é maior do que Al Pacino, que é o cara que faz o protagonista de The Sopranos. Isso é uma verdade, ninguém lhe tira, quem sou eu pra dizer que não. Exatamente. O que é que vocês andam assistindo aí, vendo, minha gente? Eu acho que melhor do que Breaking Bad e The Sopranos é uma boa maratonada em How I Met Your Mother. Essa série é uma série muito classe média branca. E o Jorge é negão da periferia. Aí The Sopranos, que é uma série sobre a máfia italiana, tá tocando lá, pô. Eu queria fazer 2 indicações que tem a ver com o tema desses últimos dias aí, dessa semana que a gente tá gravando esse podcast. O primeiro é que vai lançar finalmente a 3ª temporada de Dark. Já tem muitos comentários sobre. Nunca vi essa série, mas sei que tá hypada. Exatamente. Galera A 3ª falando. temporada. Inclusive, quem me indicou a série, olha que história interessante. Quem me indicou a série foi o Ricardo. Eu gostei. Ele gostou da primeira é o quê? temporada. Eu gostei. Da primeira temporada, ele não Da assistiu primeira a segunda, temporada. porque ele disse que não Fiquei gostou com da raiva segunda. de ter a segunda temporada, porque eu descobri que a segunda temporada o cara. Aí eu falei, virou bagunça, eu vou ficar com o que eu tenho na minha memória, que é a primeira temporada, e Gente, acabou-se. isso é E mentira. simplesmente não assisti a segunda temporada e me recuso a assistir a 3ª temporada. Sucesso pra quem for tentar assistir aí a 3ª Que temporada. tipo de fã de série é esse, Jorge? Não, o que eu acho... Não, não sou Sincerão, eu boto fé. O que eu Não, acho não é não, interessante é o seguinte, realmente o elenco de Dark, toda a sua direção vai ficar com essa mancha no currículo. Tá preocupado. O Ricardo não se assistiu negou até o final, né? a Que assistir. fique bem claro aí pra vocês que produziram Dark aí na Alemanha, é uma série alemã, né? Que vocês assistiu bem a produziram primeira Dark temporada, hein? aí na Alemanha. Minha nota de repúdio, viu? Vai pra vocês agora. que isso não Já tô se repita. adiantando logo minha nota de repúdio. Então, a dica de hoje vai Dark pra série aí, vai lançar aí por esses dias, não sei quando é que você tá escutando. Assista, vale a pena, não vá na onda do Ricardo, mas eu queria fazer só uma outra dica, porque também tem a ver com o tema dessa semana. É o canal, não sei se vocês já viram aqui os companheiros ao lado, o Jorge tá balançando a cabeça, não sei por que eu nem falei ainda o que é. Porque eu já vi tudo que existe nessa vida.
Não, outro que já viveu tudo. Arthur, é o tópico. Todo mundo viveu tudo nesse podcast. Então, Há controvérsias. o canal Obriga História. Leitura Obriga História. Exatamente, é um canal muito Camarada bom. Iclis. Exatamente, sobre... Como é o nome do cara? Iclis Minha Rodrigues. gente, ninguém se chama Pedro nesse podcast. O nome do cara é Iclis. É Iclis. Se botar um P, vira Piclis. Grande historiador, grande historiador. É bom pra caramba. Inclusive, é o único vídeo dessa lance de esquerda e direita na internet que eu botei fé. É sobre isso que eu ia falar. Ele tem um vídeo muito legal sobre o que é o fascismo. Vale a pena assistir, porque essa semana teve uma polêmica de um canal do YouTube que lançou O Castanhari. Isso, não queria só citar. Se alguém for processar tá aí, não. Não, mas a verdade é que Tô brincando. muita gente discordou. Isso. Que Discordou não, discordou porque estava errado. Não, está errado. Ele refez o vídeo, ele colocou no Twitter, ainda bem, ouviu as pessoas, como por exemplo, falando que comunismo é o controle total do Estado, é um conceito básico. Comunismo é sociedade sem Estado. Então até um erro pequeno, Sim. quer dizer, um erro grande, você... É um grande. Foi teoria da ferradura total. Eu queria aquele dizer- vídeo, eu queria dizer- Extrema esquerda e extrema direita. É um erro grande porque, assim, é um negócio básico que eu queria dizer, na verdade. Foi Então, um desserviço. Aquele vídeo do Castanheira, infelizmente, foi um desserviço. ao ensino ele de história. ajeitou o vídeo, ainda bem, não foi tão Não, intransigente, fez o certo, mas eu tinha indicado já para algumas pessoas que perguntaram a minha opinião sobre o vídeo do que é fascismo do Leitor Obriga História, que vale muito a pena esse canal acompanhar. Tá pra quem indicado. é Eu Eu amante quero da história. complementar, Xancha, que o Iclis, ele conduz também um podcast muito bacana. Então a galera que tá aí na podosfera, com Não, certeza vocês não não- perdem por ouvir o podcast do Iclis. Eu queria Entretenimento? indicar O que é arte, se não canal um surto? no YouTube Por chamado Redatora de M. Redatora de M. Redatora de M, Ah. pontinho. Ah, tá, entendi. Esse é o canal dela, da Adriana, e ela faz análises de livros, resenhas de livros, resenhas de séries, filmes, e eu me identifico muito assim com o gosto dela sobre literatura, sobre É seu filmes e crush séries. intelectual, ela. É meu crush intelectual. E aí eu deixo aí a indicação para quem não conhece, Redatora de M. Aí você vai buscar lá no YouTube e você vai ver as dicas dela de livros, de filmes e séries. Quero Indicar fazer uma um indicação. Eu vou Aí depois, indicar. Beleza, Tatuzinho. Boa, livro. Tatu. Dica aí. Dica aí, Tatu. Quer começar agora? No comando, No comando, DJ Finizola. Aí eu já fiquei com vergonha, já não vou fazer. Nas picapes. Eu quero indicar um filme, uma animação nacional aí de 2013 chamada Uma História de Amor e Fúria, que passa por algumas batalhas aí no Brasil e chega nessa batalha da água, né? Uma Bem história interessante. de amor e fúria. Uma História de Amor e Fúria. Boa. Tem Eu queria- disponível em qual plataforma? Aí eu digo já, eu pesquiso aqui, mas na Tá, frente eu vai, informo. Ok. Boa. Olha só, eu queria indicar o que pra mim é um dos melhores livros que eu já li na vida, é A História do Riso e do Escárnio, do Jorge Minoir. É Minoir que fala, né? M-I-N-O-I-S, Jorge Minoir. Isso aqui é basicamente a história da humanidade contada através do ato de rir. Ou Jorge Menor, né? Isso é disparado. Eu li esse livro uma vez e depois eu guardei com um carinho absurdo. Eu não deixo nem tocar muito nele. Eu tava com ele no podcast, você vai me ver sempre com ele na mão, porque eu gosto de reler alguns trechos, algumas passagens. Inteiro eu só li uma vez que ele é um calhamaço gigante. Mas isso aqui é espetacular. É você. Eu indiquei uma vez aqui, agora eu trouxe o livro, porque eu quero que ele apareça. A História do Riso e do Escárnio, do Jorge Minoir. Gente, leiam isso aqui porque o ato de rir é muito bom. Você sabia, por exemplo, que em algumas regiões da Europa, na Idade Média, rir era considerado um sinal de debilidade mental? Na Coreia do Norte é proibido mesmo? você rir, pô. É sinal de debilidade mental. Se você fosse um monarca, alguém da nobreza, e você saísse por aí rindo para as pessoas, você era considerado um fraco. O riso era uma ferramenta de imposição da sua figura sobre a figura do inimigo. Esse negócio de rir, você tá na fila do banco aqui, ou você tá na fila da loteria, o cara passa por você e faz e dá uma risadinha, essa parada é muito latino-americana, velho. Muito latino-americana. Esse negócio de rir pra crianças, né? Não chega no supermercado em boas cidades americanas, que tem muito caso de assédio, pedofilia, essas coisas, pra ficar rindo pra criança no meio Sim, da rua, sim. não. Aquela banda baiana, justamente o Baiana System, no seu bloco de carnaval. Inclusive conheçam o Baiana System, vale muito a pena. Uma Baiana excelente System é recomendação disparada a cultural. maior banda do Brasil. No bloco de carnaval, é Querendo terrorista. botar polêmica. Quem No bloco, discordar é no bloco de terrorista. carnaval, o Eu navio não pirata do Baiana Nem System. Tu não gosta do Baiana System. Tu já foi pro show comigo, não dá pra Xanchão? entender nada. Sim, eu compartilho a minha vida com você, não quer dizer que eu gosto de você, não. Agressão, agressão. Eu quero agressão. Humor e Agressão. piadas. Não quer dizer que gosta da banda também, né? Humor e piadas. Quase outro celular. Mas, parceiro, a piada tá do seu lado porque você foi pra um lugar que você não gostava, velho. Eu me diverti pra caramba. Inclusive, tu já ouviu aquela piada do Já foi pro Príncipe sorteio? Charles? Que sorteio? Soltei o pau no teu cu.
Bota isso com um pi, bota isso. Vamos ali no cartório? Deixa pra lá. Vamos ali no cartório pra passar? Vamos passar no cartório? Fale do Baiano Assiste aí, com o Ricardo. Ele vira pro bloco, tá ligado? Pra evitar conflito com a polícia, tá? O Baiano Assiste é uma banda muito bacana. E ele diz assim, ria, mostre os dentes, porque o fascismo não aguenta quando você ri da cara dele. Eu acho sensacional essa frase. Sensacional. Dica de leitura, Ricardo. Minha dica de leitura de um grupo de geógrafos liderados pela professora Ana Fani, Covid-19 e a crise urbana. Boa. Então aí nós temos vários capítulos. Estará disponível para download. Não, pelo amor de Deus, no grupo do Telegram. No grupo do Telegram, exatamente. Um abraço pra todo mundo que ajuda a construir o nosso grupo do Telegram. Pô, nós temos agora 25 pessoas, cara. Recorde. Pessoas que a gente Crescimento nem de conhece. 500%. Um recorde. Um beijo. Inclusive também agradecer todo mundo que tá lá curtindo a gente pelo YouTube. 2 pessoas. No YouTube, 2 pessoas, mas uma parece que tirou a curtida, então... E denunciou ainda. E denunciou ainda, então aí não vai dar. Agradecer ao pessoal que Mas- vem contribuindo aí também, né? Exatamente. Os links aí, somando. Exato. Essa turma aqui veio pra somar. Que veio para somar. Então tem um capítulo da professora Ana Fani nesse livro, que é a Revolução no cotidiano invadido pela pandemia. Então, como é que vai ser a mudança do nosso cotidiano urbano? Depois tem um outro capítulo também muito interessante da Camila Salles, que diz o seguinte: entre a vida e a economia no Mato Grosso. E ela dá o exemplo que o Mato Grosso tentou se adiantar aí para a reabertura e tal, e o que acabou acontecendo, quais são as consequências disso. Tem um outro capítulo de César Simeone que diz o direito à cidadania dos pobres no Brasil. O pobre ele não está tendo o direito de cidadania porque ele está sendo usado como instrumento para ver até que ponto vai a propagação desse vírus ou não, que também o artigo do Danilo vai falar no mesmo livro, todos esses são no mesmo livro. O cotidiano dos pobres não pode parar, a pandemia e a necrodemografia do capital. Então ele vai mostrar que Necro de morte, necrodemografia de população. A Exatamente. população pobre, ela vai ser jogada à morte, porque ela não pode parar. E ela é que movimenta a base econômica. Então, Necropolítica é aquele conceito do Attila Mbembe, né? O Estado decide quem deve, quem não deve morrer. Bom, exatamente. é isso, não é isso? Vamos em frente, vamos falar agora de... Jorjão, você quer dar mais uma dica de leitura? Minha dica cultural da semana, gente. Eu queria falar também da podosfera, já que a gente tá nesse ambiente agora. Eu queria recomendar o podcast Pura Neurose, do Ronald Rios. O cara já trabalhou na MTV, o cara já trabalhou no CQC, o cara é um humorista, apresentador, o cara trabalha com música, o cara trabalha com produção cultural, já tá quase 20, 30 anos no Pesquisador de mercado. rap e hip hop. Gente boníssima pra caramba. Então fica a recomendação do Pura Neurose, podcast diário do Ronald Rios. Um abraço aí, meu parceiro, semi-tranquilo, tamo junto. E eu queria recomendar também, na onda da culinária, Eu descobri gosto. um canal... Existe a onda da culinária? Cara, o canal da Paola Carosella. Você quer indicar o canal da Paola. Cara, ela só Ela tem... é top. Ela é Irmão, muito a partir de agora. Ela é o quê, Xanxa? Ela é o quê, Xanxa? Ela é top. Ela é top. É, pô. Bicho, olha, qualquer pessoa que termina um elogio com top, eu desconsidero. Não, e agora Cuidado, você vai todo desconsiderar podcast, 70% o nego dos vai seus aqui alunos. fazer Eu um desconsidero. aconselhamento aí de um vídeo Não, de alguém top. que faz comida. Que é top. Que essas comidas aí que eu não tenho na minha Ricardo, casa. peraí. Essas comidas aí numa cozinha que não existe no Brasil. Não, a cozinha do Brasil. A Paola Carosella ela é verdadeiramente uma militante por boa alimentação. Ela já participou de cozinha de ocupação popular. Bela Gil. Ela já trabalhou Brasil, naquele churrasco ano. de melancia. Naquele ano que o Enem foi adiado por causa das ocupações escolares. Ela fez comida pra adiar o Ela Enem. estava nas escolas, junto com os estudantes. Então, ela tem um trabalho sobre conscientização alimentar, educação alimentar, ensinar a fazer comida com pouco. Pronto. Eu tenho Por uma dica de favor, culinária também. assistam Larica Total. Boa. Larica Total é que de fato é a cozinha brasileira. O cara faz comida com o resto de geladeira. É a cozinha que deu certo. Larica É a Total foi os cozinha- gafanhotos saindo do Uruguai. Exatamente. Tanto é que os gafanhotos até pegaram a curva e já estão indo pro Paraguai já, velho. Nego aqui já fez farofa de gafanhoto. Nem o gafanhoto quis entrar no Brasil. Ele disse assim... Aqui não. Tainá falou de aplicativo, de se tinha no iFood. É só fazer um registro também, aproveitar esse momento aqui. No dia 1º de julho vai ter uma greve muito importante, Xanxa. muito importante, dos motoristas de aplicativo de comida. Tô enfim. sabendo. Ainda vai ter outro episódio de podcast mais perto, a gente fala disso. Isso, mas é importante a gente ver quais são as
reivindicações As desse pautas do movimento. né? Aumento do valor por quilômetros rodado, o aumento do valor mínimo e do fim dos bloqueios indevidos, o fim da pontuação e restrição local, seguro de roubo, acidente, enfim, nada mais é do que a tentativa de construir alguma legislação trabalhista para esse processo de uberização do trabalho. Que é a precarização do trabalho, Vale muito a pena. Dia 1º, quem puder, cozinhe, assiste os canais de culinária e não peça comida nos aplicativos. Futebol. Futebol, futebol, futebol. O que Notícias aconteceu com o Flamengo essa semana? do Flamengo. Vamos lá, vamos falar do Flamengo? Perdeu do Liverpool. Nem Não, Amazon. o cara fica reclamando que toda semana fala de culinária. E toda semana só fala do Flamengo também? É. Não, mas o Flamengo é uma coisa. Deixa ele. O Flamengo é uma coisa popular. É um. Culinária é impopular, você ninguém não come. Ninguém E come. você não come. Não, ninguém come. Eu tava do seu lado até agora, você Uma coisa é a cozinha da Bela não sei o quê, outra coisa é a cozinha da população brasileira. Por isso que eu aconselhei Larica Total. Larica Total, sim. Sim, mas aí não deu nem Amazon, não deu nem lojas americanas. Que é o novo patrocinador do Mengão. Tá patrocinando agora a camisa do Flamengo. É o povo de O mano. manto é o Banco de Brasília. Cara, com uma economia mista, né? Então é dinheiro público que está sendo jogado aí para um time de futebol, infelizmente, podendo aí ajudar nos créditos, baixando taxa de juro desse banco para ele ter uma dispersão maior, uma popularização maior, que é o objetivo real do presidente do banco. Mas o Flamengo parece que só arruma patrocínio bom. tanto o presidente do banco quanto o governador de Brasília Ibanez Rocha. são rubro-negros, fanáticos e tal, e utilizam assim, o banco como um instrumento ao seu bel prazer, como se fossem duas crianças brincando lá com o seu brinquedinho. A relação entre bancos e o Banrisul também patrocina os times do Rio Grande do Sul. Né? Mas aí eu acho que faz até algum sentido, porque ele patrocina os dois. Então ele patrocina os dois maiores, pelo menos o que eu conheço, assim. Entendi. Ele não escolhe apenas um, entendeu? Então, assim, muito arriscado aumentar ainda mais as desigualdades que acontecem no futebol brasileiro. Okay. O Flamengo ser um time rico, multimilionário e tal, e os outros times paupérrimos, perde a graça um pouco o futebol. Vai virar uma espécie de campeonato espanhol, né? Ainda mais o Campeonato Carioca. Eu fico vendo. Vai ser Flamengo e Madureira, Flamengo e Madureira, porque todo mundo vai virar Madureira pro Flamengo. Eu também não entendo. Tudo bem. Há controvérsia, mas sei lá. Messi faz 4 gols no Granada. É por isso que eu não gosto, cara. Muito embora o Campeonato Espanhol tenha um nível técnico fora. O Granada é o Madureira da Espanha. Que tá numa região fria. É isso. Faz sentido. Acabou. Com um pouco mais de dinheiro e cultura europeia. Mas faz um certo sentido. Mais alguma notícia do esporte? Agora aquele momento. Você quer ver? Eu tenho acompanhado bastante falcoaria, que não apenas é um esporte, como é uma arte da domesticação de aves de rapina para melhor conviver com os seres humanos. Mas a falcoaria é um esporte, não é esporte. É esporte, você pode ensinar. Cara, não é esporte. Tem cada esporte que eu não consigo entender. É o melhor esporte. Você também não gosta de falcoaria? Não gosto. Da mesma forma que eu não gosto de hipismo. É esporte pra quem? Pro cavalo. É o cavalo que tá pulando a parada. O cavalo inclusive é premiado, tem medalha pra ele. Tem medalha pro cavalo? Sim, não, ele qualquer uma cenourinha. Malandrão, deixa eu falar pra você. Os cavalos da polícia de Nova York têm distintivo. Deixa eu falar pra você. Eu sei que tem isso daí, mas o cavaleiro é que leva a medalha, não é o cavalo, não. O cavalo é parceiro do cara. O homem que tem que estar lá produzindo, tentando, não então o cavalo em relação ao outro. Então vamos inverter a lógica do hipismo. O falcão é que tá lá voando, caçando, fazendo não sei o quê. Bota o cara pra voar. Se o cara voasse, aí sim. Pela lógica do Ricardo, o cavalo tem que pular montado em cima do cara. Existe um esporte pra isso. Existe o cara tem que carregar o cavalo nas costas. Na minha lógica é isso. Fórmula 1 também não é esporte. Bota o cavalo nas costas e vai pra lá pular cerquinha, irmão. Vai pular cerquinha. Fórmula 1 também não é esporte, porque o Lewis Hamilton teria que, empurrar o carro. Não é esporte. Esporte é atletismo. Xadrez é esporte. Atletismo, xadrez. Xadrez é muito esporte. Não fala mal de xadrez, não, senão, ó. Bicho, o melhor que Inclusive, tem é o que tá nas canto da Olimpíadas, torcida organizada de xadrez. Como é? Tem que fazer silêncio, é sério. Porque eu tenho que fazer silêncio. Malandrão, é esporte e hipismo, irmão. Tá bom. É esporte, irmão. Respeito o hipismo, irmão. Deixa de E o pior preconceito. é que o assunto não era nem hipismo, pô. O assunto era falcoaria. Falcoaria Não é também esporte, irmão. O esporte é você botar o falcão pra sair voando atrás de um otário e você se diverte. Nota de repúdio. Nota de repúdio. Xaxão, sua nota de repúdio. A minha nota de repúdio essa semana vai para as pessoas que não sabem mentir.
Por quê? Porque acontece de vez em quando umas mentiras muito mal feitas pra justificar atraso. Por exemplo, Aconteceu uma vez com um amigo meu, que eu não posso dizer o nome, um abraço pro Chico aí que tá escutando. coitado do Chico. O Chico falou uma vez assim, chegou atrasado em uma reunião e disse, foi porque o ônibus quase quebrou. Todo mundo olhou pra ele e disse, Chico, mas se o ônibus quase quebrou, ele não quebrou, não tem por que você chegar atrasado. Essa semana aconteceu uma coisa muito parecida. Porra, vamos nessa. Diga Teve aí. um aluno, que depois que eu fiz a chamada, dando aula em um colégio, depois que eu fiz a chamada lá, que todo mundo tava presente, ele disse, professor, eu entrei agora. Dá pro senhor me dar presença? Eu digo, e por que você atrasou? Foi porque o meu passarinho fugiu da gaiola e eu tava atrás dele. Ele era o quê? Ele tava praticando o Pai de esporte pet, dele de pai de manhã. pet. pô. Passarinharia. Você Nossa fazia sua Senhora. yoga, ele fazia Pai de facuaria. pet. Pai de E pet. o pior é que eu não posso nem pedir pra expulsar o menino da sala. Eu vou expulsar o menino da sala virtual. Aí o que é que eu fiz? Eu dei Já teve aluno que justificou o atraso na live porque disse que teve um contratempo da sala pra cozinha. Pô. Perdeu Às vezes Uber. acontece. Perdeu Uber da Gente, sala pra Pode cozinha. ser, às vezes Gente, acontece. solidariedade é esse passarinho aí que tá aí na natureza. Espero que ele seja feliz. Solidariedade. Minha nota de repúdio vai pra quem acha que falcoaria não é esporte. Eu mudei agora a minha nota de repúdio. Pronto. Minha Jorge. nota de repúdio vai pra quem acha que esporte não é esporte também. Vai pra quem se acha em direito de dizer o que é esporte e o que não é esporte. Interessante. Jorge. E o que Jorge. é arte e o que é arte? E o que não é arte? Começou Aí é a pós- outro episódio. Começou a pós-modernidade. pós-modernidade aqui. Oi, Bauman, tudo bem com você? Falcoaria é visto como arte e como esporte ao mesmo tempo. Exatamente. E por falar em Bauman, Tem por quanto falar falcão, em Jorge? Bauman, Sim. Ele era... a minha nota de repúdio vai pra essa tal de pós-modernidade que tem que ficar inventando conceito pra tudo e não sei o que, é um tal de necrodemografia Muito e bom. não sei o que, e o Bauman é amor líquido, é sociedade líquida, é modernidade Nunca leu líquida. Bauman. A última vez que eu fui na Novo livraria, normal, novo a última normal. vez que eu fui na livraria tinha lá uma placa de cuidado, piso molhado no corredor de sociologia, que só tinha Bauman. Bauman. Novo normal. Nunca existiu normal, que dirá novo normal. Gente, eu tenho certeza que o Jorge tá procurando essas piadas em algum Não, ele site. tá catando. Agora, as minhas piadas bateram recorde de sem graça hoje. Ah, inclusive, sexta-feira, né? Sexta-feira, quando nós estamos gravando esse podcast, saiu o novo clipe do grupo Blackpink, How You Like That, seus trouxas. Vale a Peraí, pena. isso é K-pop. Isso não é K-pop. Vale a é pena K-pop. K-pop? É K-pop? É K-pop. Vale a Eu pena tô lendo Boa Noite destacar. Pum Pum. Vale a Vê, pena vê os destacar. Olhando Boa Noite Pum Pum. números do K-pop. Jorjão, saiu hoje, não foi? Blackpink in your area. Meu irmão, quantos views esse negócio tem? Nas primeiras 6 horas estava com 33 milhões de Muito visualizações. próximo do nosso podcast. Muito próximo. Caraca. A bancada do K-pop, eu vou passar pra ti, desculpa. É, isso que eu ia falar. Tamo junto, irmão. Aqui no cotovelo. É, isso A que eu ia falar. bancada o do Jorge K-pop, cantou uma pedra aqui no episódio número 0 Foi que verdade. ninguém percebeu. Foi verdade. Ele falou, não mexe com a bancada do K-pop. O que foi que a E a bancada do bancada- K-pop A fez? bancada do Meu K-pop irmão, tá tá danada. avacalhando. Tá Para nada. o ouvinte que não Veja- sabe, a bancada do K-pop tá esvaziando comícios de políticos conservadores ao redor do mundo, porque marca na presença online, os caras pensam que vai estar uma multidão para ouvi-los e não tá ninguém. Tá O no meu K-pop- Instagram essa bancada Ou aí seja, agora. K-pop antifascista. K-pop é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Tamo junto. Exato. K-pop é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. K-pop É a mesa é meu mais amigo, pura mexeu com ele, mexeu comigo. Vai agora em coreano. Vamos embora? Vamos embora, Peraí. não sem antes agradecer, Xanxa. Queremos agradecer mais uma vez a doceria Sampaio e Aí. muito bem, encheu Obrigado. a nossa barriga hoje. Muito obrigado. Confeitaria São Papio, comeu e você Esse não foi viu. o podcast mais gostoso até então. É, Pô, claro. facílimo, meu. E- Eu vou levar um pra casa, E a inclusive. gente Com açúcar e com afeto. Boa. Ah, tem é. aqui, tem aqui um recadinho, diz, ó, esse presente vai para você. Oi, pro- Recebidos com Eu tive que Xanxão. fazer isso, gente. Recebidos! Vai, Xanxão. Eu preciso desse vídeo pra botar no meu Instagram para as pessoas Recebidos Vai, com Xanxão, Xanxão. Diz assim, oi profs, espero que gostem de tudo, é só uma forma de agradecer pelo apoio de sempre. Morgana Beltrão, que é quem não conhece, é uma das donas Aê, aí da Morgana. Beijo, Morgana, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Valeu, Morgana. Valeu, Morgana. Valeu, Morgana. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Povo de Humanas, um podcast sem responsabilidade emocional. Até O logo. Ministério da Saúde adverte, se você tem entre 5 e 115 anos, vacine-se já na junta mais próxima da sua caxanga. Tchau. Valeu.